Olá, 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 pessoas! Hoje, na quinta edição do programa Educação e Meio Ambiente, programa integrado ao projeto de extensão do IFAL Campus Piranhas, teremos um bate-papo com Cleberton Barbosa, professor de filosofia da escola Convivendo Copex, localizada em Piranhas, Alagoas, e professor de história da Escola Municipal Luiz Tertuliano da Paz, localizada no Piau, também município de Piranhas, Alagoas. Só peço um pouquinho da paciência para curtir essa apresentação. Aproveite e conheça o nome dos integrantes da equipe do projeto, ok? Que façamos boa viagem e que a gente se encontre nesses desencontros. Boa noite a todos que estão aqui. Hoje, no programa Educação e Meio Ambiente, estamos com a presença desse convidado maravilhoso, que é o Cleberton Barbosa, e é um prazer conhecê-lo e estar aqui contribuindo com o nosso projeto. E a primeira pergunta é para saber quem é você, Cleberton. Onde mora, onde nasceu, quais os seus projetos, entre outras coisas. Opa, então, boa noite, né? Primeiramente, eu queria, né, agradecer o convite aí do Vina, né, seu, né, Ana? E de todo o pessoal, né, toda a equipe envolvida no projeto, né? Uma iniciativa, assim, maravilhosa, né, sobre trazer essa temática aí do meio ambiente, relacionando com a educação, que é um tema urgente esse, né? Tanto o meio ambiente quanto a educação, os dois juntos, né? Então, agradeço o convite já, desde já, né? E, enfim, né? Então, né, Cleberton, né? Cleberton Barbosa. Só fiz nascer, né, na Bahia, em Paulo Afonso, mas sempre morei aqui em Piranhas, né, na cidade de Piranhas, né? E aí tô atualmente me envolvendo, né, nesses projetos, né? Tô atuando como professor, né, na Copex, né, e na Tertuliano, né? Aulas de filosofia, história. E tô me envolvendo aí sempre com as leituras, a filosofia, né? Tá tentando atuar um pouco, né, nessas reflexões e também me envolvo um pouco assim com a cena musical aqui da cidade, né? Então, basicamente, né, resumindo assim, né, o que é que eu ando fazendo é isso. Para você, o que é educação? Então, vamos lá. Educação, ela poderia definir assim, né, como um processo, né, de enriquecimento, de construção e até de desconstrução também, né, dos indivíduos, né, diante da sociedade, né? É, educar quer dizer, né, se educar também, né, todo o processo que envolve é, a questão da formação, né? Não exatamente uma formação ou necessariamente uma formação, né, escolar, acadêmica, né? Quando a gente pensa em educação, a gente tem que pensar também na própria vida, né? Então, a gente aprende vivendo também, né? As nossas vivências são educação também. Então, ou seja, a educação não está só na escola, não está só na academia, na universidade, etc. Né? Ela se faz no dia a dia, né? Então, educação seria, a gente poderia dizer que a tua formação enquanto vida, enquanto vivência, enquanto você está vivendo e você vai se formando, né? Vai se tornando a si próprio, vamos dizer assim. Você vai se transformando e nesse processo de transformação e conhecimento, formação, talvez o conjunto de tudo isso, envolvendo também a escola, mas, como eu falei, transcendendo ela, né, estando além da escola, é a própria vida que seria a educação, né? É o que a gente consegue, né, na nossa vivência, extrair de melhor de nós, né? Então seria
esse longo processo, né, de que você nunca para de aprender, né, de que a vida, você pode estar em casa aprendendo com a família ou na escola, né, desde criança, mas você já pode estar aposentado, já idoso, e você sempre vai estar aprendendo alguma coisa pela tua própria vivência no dia a dia, né? Talvez a educação seja uma abertura, né, que a gente tem para sempre estar aprendendo, porque, ou seja, não está fechado a, a, a novas experiências, a novas oportunidades, talvez não seja a melhor palavra, mas para continuar se formando, né? Está aberto. Talvez a educação seja, num sentido muito amplo, seria isso, né? Nesse sentido da vida mesmo. Sim, concordo com você. E para você, como é que está a situação do meio ambiente diante dessa pandemia a qual ainda estamos passando? Então, meio ambiente e pandemia, né? Eu costumo pensar assim, viu, que a questão da pandemia, né, da doença, né, da Covid, ela como doença, ela é uma questão humana. Ou seja, quer dizer assim, a gente pode pensar que o coronavírus, né, ele é um vírus, enfim, uma forma que nasceu na natureza, né, um vírus que nasceu na natureza. Mas como doença, né, o coronavírus só passa a ser doença quando ele entra no mundo humano. Então, então meio ambiente e pandemia quer dizer o quê? Que assim, para o meio ambiente, se a gente pudesse abstrair, se a gente pudesse sair do nosso contexto de mundo humano e pensar na natureza, se a gente tentasse olhar de fora dos nossos problemas, né, do nosso olhar, por exemplo, né, e tentar ver a natureza um pouco de fora, talvez a gente pudesse entender assim que o coronavírus não é um problema para o meio ambiente, né? Ele é um problema humano, é uma doença dentro do mundo humano. E para a natureza, se a gente olhar de fora, a gente poderia perceber que a doença, entre aspas, da natureza ou do meio ambiente somos nós, os seres humanos. Né? Então, somos nós que estamos aí todo dia explorando a natureza, né? Agredindo o meio ambiente, né? A questão da poluição, né? As queimadas, toda uma maquinaria que vem do capitalismo, né? Visando sempre o lucro. Então, diria assim, a pandemia é um problema para nós, seres humanos. Mas para a natureza, o problema somos nós, seres humanos. Na medida que a pandemia chega e a gente tem que fechar tudo, né? Então fecha a fábrica, fecham as fábricas, fecham as indústrias, né? E o resultado disso para o meio ambiente, né? Ao contrário do resultado que o Covid tem para nós, seres humanos, para o meio ambiente, a repercussão é inversa, né? Você vê o céu mais azul, né? Os rios um pouco menos poluídos, né? Por quê? Porque fechou tudo. Então fechou, as indústrias estão fechadas, tá tudo vai fechando. Então é quase como se a gente fosse fazer uma analogia, né? Quase como se a Covid fosse um grito de socorro da natureza, né? Para dizer para o ser humano, pare, né? O que vocês estão fazendo agride todo o ecossistema. Então, enquanto nós estamos, para ser bem perspectivista, para ver as perspectivas, né? Enquanto nós sofremos, né? Nós seres humanos estamos aqui, né? Numa situação terrível com a doença, né? O meio ambiente, né? Ele conseguiu respirar, né? A gente viu isso, né? Logo no começo da pandemia, no ano passado, a gente percebeu, né? Saíram fotos de São Paulo, pô, com céu assim azul, né? O céu lá é cinza, né? As pessoas costumam chamar de cinza, né? Porque está sempre poluído. E não só em São Paulo, em vários centros urbanos o céu ficou mais, porque não tem a fumaça né, das fábricas poluindo o ar. Os rios também, né? Então, o nível de poluição reduziu. Então, eu diria assim que a relação entre pandemia e meio ambiente
foi uma espécie de grito de socorro do meio ambiente que ele conseguiu respirar através do fechamento, desse fechamento de fábrica, dessa vida industrial que a gente tem. Então, o corona, né, repito, né, o corona, o Covid é um problema no mundo humano, mas no mundo natural, o problema somos nós. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa oportunidade também da gente refletir sobre isso, né? De como nós, seres humanos, estamos... quer dizer, nós somos a Covid da natureza, né? O ser humano. Nós impedimos as árvores de respirar, né? Então, então, fazendo um tipo de analogia, né, seria isso, né? Então, nesse momento, a gente tem a oportunidade de pensar as nossas ações com o meio ambiente, né? Quer dizer, quando tudo isso passar, a gente vai continuar, né, como muitos querem, inclusive, né, reabrindo tudo do jeito que era antes e continuando a fazer todo esse tipo de catástrofe, né, de jogar, continuar, né, a poluição, né, tanto do céu, do ar como da água, né, e voltar para esse ritmo frenético e colocar e adoecer a Terra, né, adoecer o planeta, né. Então, talvez esse momento de pandemia também seja esse, de pensar essas questões, né? Quando isso passar, né? Sabe-se lá quando vai passar, né, de fato, mas quando passar, a gente vai voltar com esse mesmo comportamento diante da natureza, né? A gente tem ou a gente vai ter uma consciência de que, da mesma maneira que o Covid é agressivo para o ser humano, nós somos agressivos para o meio ambiente. Então, a gente teria que repensar também, além da nossa saúde, né? A saúde da terra, né? A saúde do próprio meio ambiente, né? Que também quer dizer, a saúde do meio ambiente também é saúde para a gente. Então, seria uma oportunidade que a gente está tendo, assim, no sufoco, né? Mas que é da pior maneira, né? Que foi a pensar nisso, né? Pra gente, ou pelo menos para a gente destacar esse problema, essa necessidade de se pensar isso. Então, acho que eu iria por essa via aí, né? De interpretação, vamos dizer assim. E de que maneira as escolas vêm contribuindo para essa consciência ambiental diante dessa pandemia? Eu acho que a escola é importantíssima, né? Porque a gente tem, a escola é o espaço onde esse tema que, como eu falei, né, a educação está na vida, né? Mas a escola ela tem, ou pelo menos deve ter por obrigação, né, trazer esses temas com a questão da conscientização ambiental, né? A consciência, né? A consciência de que os nossos atos, né, por menores que sejam, né, eles trazem uma consequência, né? Então, acho assim, na educação infantil, por exemplo, eu acho que o exemplo, é claro, em todas as séries é importante o exemplo, né? Mas a gente pensar assim a questão de desde cedo a criança tá vendo ó, que não, aquelas coisinhas básicas de jogar lixo no lixo, etc, né? De deixar a torneira ligar, desligar a torneira quando vai escovar essas coisinhas pequenas, né? Mas que dão um resultado, né? Aí, agora já quando a gente pega, eu estou aqui dividindo, mas essa divisão também não é necessária, nem obrigatória, nem... Mas quando eu penso em ensino médio, por exemplo, né, eu acho que essa questão da consciência também tem que pegar uma problematização mais, né, mais intensa, assim, né, de você pensar também nesse contexto do próprio capitalismo, né, de dizer assim, ó, tudo bem, a gente joga lixo no lixo, a gente faz a nossa parte, né? A chamada nossa parte, né? A gente economiza água. Por mais que se a gente fizer tudo isso, a gente sabe que a gente não faz, né? Nem sempre a gente está, né, cumprindo com todos os critérios para se preservar, para você para você contribuir em todos os sentidos. Mas supondo que a gente fizesse tudo isso, acho que a escola também traz essa oportunidade da gente
discutir, né, o quadro geral. Eu acho que isso é bem interessante a gente pensar assim, as questões do próprio capitalismo, da própria vida industrial, de você pensar que, por exemplo, a indústria ela usa muito mais água do que a gente vai usar por anos na nossa casa, né? As fábricas elas emitem um ar, emitem uma poluição, né? Gases tóxicos no ar de uma maneira que a gente, né, por mais que a gente tenha que a nossa responsabilidade com os carros, por os veículos que a gente usa, né, as próprias fábricas e as indústrias só têm um nível de poluição que é descomunal. E eu acho que a escola, né, além de trazer a consciência ambiental no sentido de, ó, faça a sua parte, a escola também traz essas discussões, né, de você conseguir abordar esses temas gerais que às vezes ficam perdidos, né, fora da escola, por exemplo, né? A gente pode claro, né, no nosso dia a dia a gente pensar, poxa, as indústrias poluem, as fábricas poluem, mas eu penso assim que a educação, né, a educação escolar, como é que ela se dá, né? Eu vejo assim, né, que o professor ele é assim como o jornalista, por exemplo, se a gente for comparar, né, são mediadores, né? O professor é um mediador, né? Ele não está ali para dizer para o aluno, né, para o estudante o que é, né? Ó, as coisas são assim. Ele está ali para discutir. Então ele é um mediador. O que é que acontece? A sala de aula, na sala de aula, você tem os estudantes que já têm aquela educação que vem da vida, do dia a dia deles, que eles estão se educando todo dia na vida. E você tem o professor que também está na vida, mas que é um cara que se formou, né? Conheceu conhecimento acadêmico, por exemplo. Então, o que ele vai fazer dentro de aula? Ele vai mediar. Quer dizer, vou tentar pegar aquele conhecimento que eu vi numa universidade, né? O conhecimento científico, as pesquisas feitas a respeito disso ou daquilo, e tentar transformar aquele conhecimento, aquela linguagem técnica, acadêmica, né? Às vezes até entediante, e transformar ela numa coisa acessível para quem está vindo do seu dia a dia, do seu cotidiano, os estudantes. Então, a gente tenta fazer essa mediação. Então, geralmente no dia a dia, você discute, você pensa nessas coisas. Né? Pô, o mundo está sendo. O meio ambiente está sendo degradado, né, pelas fábricas e tal. O agronegócio, né, tem toda a questão né, dos tóxicos no solo e tal, tem toda uma questão, mas em sala de aula a gente consegue também trazer esse aparato, né, das ciências, né, e aí entra todas as matérias, né, todas as disciplinas conseguem mexer com isso, né, desde a biologia, né, ciências naturais, até as ciências humanas que vão trazer essa coisa, essa reflexão sobre o capitalismo, por exemplo, e trazer esse impacto, né, do que já está produzido e fazer essa mediação do que foi produzido na universidade ou na ciência, nas pesquisas, e trazer para o estudante e tentar relacionar isso com a vida dele. Poxa, você no seu dia a dia não já viu isso e aquilo? O que é que essa tua experiência de vida tem a ver com o que a gente está vendo aqui em sala? Então, esse processo é o que a gente tenta fazer na filosofia, né? Por exemplo, a gente tenta desenvolver sempre, né? Tenta, na medida do possível, relacionar com a vida, né? Com o nosso cotidiano, e nisso vai trabalhando, né? Vai tentando fazer com que o estudante questione, né? Muito mais do que fazer ele decorar ou tentar, né? Ou entender que aquilo é a verdade absoluta, mas que ele questione. Eu vejo o conhecimento que está sendo posto aqui para mim em sala de aula, relaciono com a minha vida cotidiana e vou desenvolvendo o meu senso crítico, né? A minha capacidade de questionar o mundo. E aí a gente vai sempre tentando trazer esse papel conscientizador, né?
de criar, nesse processo de questionamento, criar uma consciência. Aliás, nem criar, né? Desenvolver, porque criar você cria também na vida, né? Você cria antes, você cria fora da escola, né? A escola é um momento da educação, ela não é o todo. E aí, como escola, né? Eu penso assim, que o ideal seria essa ideia de desenvolver o senso crítico visando uma consciência com o meio ambiente, né? Visando olhares, né? Olhares diferentes, né? Eu costumo trabalhar isso, né? As perspectivas com a questão, né? Você trazer pontos de vista, né? Pontos de vista diferentes, às vezes, para uma mesma questão, e tentar desenvolver nesse processo de questionamento, né? De desenvolver o senso crítico dos estudantes, trazer essa consciência através desse embate mesmo, trazer pontos até contrários, né? Pontos de vista contrários e mostrar nesse caminho da conscientização, mostrar questões. E aí eu penso que a escola vai por aí, né? De tentar. É a formação, né? Como a gente estava falando, né? É a formação do ser humano, né? A formação do indivíduo É como muito, ser que questiona o mundo ao seu redor. Então, acho que tem o exemplo de você ir mostrando, ó, as ações que a gente pode ter, né? Isso desde criancinha, né? Na escola, né? Para quem está na educação infantil, no fundamental e tal, né? Aí pensando mais na área que eu atuo, que é mais o ensino médio, né? O Fundamental 2, ensino médio, tentar já indo colocar questionamentos, né? Para o aluno desenvolvendo também o senso crítico dele. é Acho que a exatamente escola isso. contribui muito com isso, né? A gente tem esse contato, né, com não primeiramente na família, depois a gente nas relações familiares, depois na escola, porque as relações na escola, para mim, são mais fortes em questão da gente aprender e ter conhecimento sobre as coisas. E desde pequeno, se isso é imposto na gente, essa consciência ambiental, a gente vai desenvolver, ela vai criar gosto e vai desenvolvendo até nossa fase adulta, eu acredito. E falando nisso, eu queria perguntar quais são os principais desafios que a educação enfrenta quando o tema é meio ambiente. Eu acho que assim, o desafio envolve muito do que a gente estava falando agora, né? Do papel, né? Da escola. O desafio é justamente essa questão da conscientização mesmo, né? Da gente conseguir, né, despertar esse senso crítico e esse compromisso. Compromisso é uma palavra também que eu diria assim, o senso crítico e talvez uma vontade de atuar, né? Eu acho que compromisso dá a ideia de que você, não, eu vou entrar no, vou criar agora um acordo, mas eu acho que é assim, uma vontade que venha da pessoa, né, de de novo, se comprometer, né, mas como com a livre escolha, pela consciência própria da pessoa, né. Então, acho que a educação, né, a gente tem, o meio ambiente, ele atravessa aí todas as disciplinas, né, eu não sei se caberia, assim, você ter uma disciplina específica sobre isso, mas eu acho que como é um tema que atravessa todas as disciplinas, pode ser trabalhado em numa aula de geografia, de biologia, de história, de filosofia mesmo, a gente consegue inserir esse tema. Então, talvez a gente tenha talvez o desafio seja assim, mostrar como o meio ambiente afeta tudo. Talvez assim, de ir mostrando, né? Eita, para que o estudante ele tenha aquela noção de dizer assim, eita, eu vi esse tema numa aula de biologia e eu estou vendo ele agora na de filosofia. A chamada interdisciplinaridade, né? Ele conseguir, né, fazer com que o estudante olhe e perceba assim, poxa, mas esse tema ele tá. Todos os professores estão vindo aqui falar desse tema. Ora vem, ora vai, eu vejo meio ambiente numa aula de história. Daqui a pouco eu vejo meio ambiente na aula de geografia, de química. E isso vai despertando, né? Ou pelo menos assim, o desafio que eu vejo é esse, de conseguir
trazer nessa multiplicidade das disciplinas e ir abordando esse tema, de maneira que o estudante vá percebendo a importância dele, as suas diversas, né, facetas, vamos dizer assim, né? Porque cada disciplina vai tratar um aspecto diferente também desse problema. Então, se as ciências humanas, por exemplo, vão chamar a atenção para essa questão da ação do ser humano agindo, né, dos prejuízos da ação humana na natureza, né, as ciências naturais vão mostrar isso com mais assim, né, vão dar detalhes dessa agressão, né, enquanto que as humanas vão trazer aquele aspecto da consciência no sentido de você questionar o ser humano no seu agir, né? Então, assim, cada disciplina vai ter, cada matéria vai ter um aprofundamento específico. E eu acho que o desafio da educação envolve muito isso, né? De você conseguir fazer essa interdisciplinaridade e obter o resultado, né? Que é fazer os estudantes, né, pensarem nisso, né? Eu volto mais uma vez à questão da educação e da vida, né? A escola é quando, por exemplo, toca o intervalo ou termina uma aula e os alunos saem e vão conversar lá fora. Né? Claro que em tempos de pandemia está bem mais difícil, mas quando você vê, por exemplo, é bem interessante isso, né? Acho que os professores reparam essas coisas de vez em quando, que é quando você percebeu que você conseguiu tocar num assunto que incomodou os alunos. E assim, filosofia, eu tento fazer isso, eu tento trazer o incômodo, né? Tento trazer o conflito, né, para dentro da sala, né? Eu tento trazer uma coisa que incomode a consciência do estudante, de modo que, e eu acho isso fantástico, quando a aula termina, isso é raro, assim, não é que é raro, mas assim, não é sempre que a gente vê. Tipo, a aula acabou, você sai da sala, os alunos saem, e você vê eles no corredor, no pátio, comentando o que a gente falou lá dentro. Né? Porque às vezes assim, é muito comum a gente ver, tocou a aula, acabou a aula, sai da sala, intervalo e vai conversar sobre outras coisas. Mas eu acho bem fantástico quando você se depara fora de sala, ali nos corredores, e o aluno está conversando com o outro, você passando no corredor e ouve, ó, eita, é aquilo lá que a gente está falando. Então, eu acho que essas coisinhas aí, né, esses mínimos detalhes mostram que esse desafio da educação, né, é um desafio, mas que é possível, é bem possível a gente notar esse interesse, né, essa vontade de debater, né, o Vina, né, estava me falando que você é aluna dele, né, Ana? Então, assim, isso já é um exemplo disso, né, de como que esse movimento vai acontecendo, né? Quer dizer, agora a gente está com esse projeto aqui, né, que vocês estão realizando e que já mostra esse interesse de tocar nessas questões e de ampliar essa discussão, né? Então, eu acho que vai por aí, né? A educação é um desafio, mas que não é um desafio de você dizer, é impossível, é utópico, né? Utópico naquele sentido, no sentido do impossível, né? Que a gente sabe que a utopia tem outros sentidos também bem interessantes. Mas não é impossível, né? A gente repara que essa consciência ambiental vai aflorando, né? Vai aflorando um estudante vai ter interesse maior na parte das ciências naturais, outro na parte das humanas, mas vai despertando, né? Cada um vai tendo uma ligação com esse tema. E que eu acho que esse é o desafio, assim, maior, né? Levar o tema para a vida. É sempre essa relação da educação como vida e a escola trazendo os temas para que eles sejam aplicados na vida, né? Para que não fique naquela conversa de, eita, então, para que eu vou usar isso na minha vida, né? Eu lembro quando eu era estudante, quando eu era aluno, eu acho que e até hoje muita gente fala isso também, né? Mas para que eu vou aprender isso? Como é que eu vou usar isso? Eu acho que o meio ambiente é um dos temas que traz essa provocação de você viver o tema, né? Você trazer para a sua vivência. Né? Então, acho que a escola tem esse desafio de trazer o assunto para a vida, né? Seria por aí, né? Um desafio que, repito, não é impossível. A gente consegue, de pouquinho em pouquinho vai indo, né?
É muito interessante isso que você falou, porque geralmente quando eu toco nessa pergunta, a gente cai logo na questão de que isso não é implantado na formação dos nossos professores e por isso eles não instruem isso nas nossas formações também, porque eles não são ensinados a isso. Essa questão, né, do aluno e o professor não foi ensinado, como é que ele vai passar isso para o aluno? Eita, Ana, é que cortou o áudio, travou tudo aqui quando você estava falando. Ah, Teria como desculpa, repetir aí? Eu não tem sei se. sim. Eu estava falando que quando eu toco geralmente nessa questão, é muito. A gente sempre cai naquele papo de que os professores não recebem esse tipo de informação sobre a consciência ambiental, informação sobre o meio ambiente na formação deles. E como eles vão passar para a gente isso, sabe? Eita, travou de Tá. novo. Travou só o finalzinho aqui, mas acho que deu para entender. Então, eu acho que é isso nessa questão da gente conseguir mesmo conscientizar, né? Eu acabei perdendo o final da tua fala, porque travou de novo aqui no final, mas consegui entender aí esse processo de tocar no assunto, né? E me corrija aí que eu perdi o final da fala, mas de deixar ele preso na escola, de tocar o assunto dentro da sala, era nesse sentido, assim? Sim, essa questão de os professores não terem tido acesso a esse tipo de informação, não terem tido acesso a essa consciência ambiental na formação deles e por isso eles não passarem isso nas salas de aulas. Aí eles têm que construir isso dentro deles, sozinhos, sem nenhum tipo de ajuda da escola. Aí eles vão lá e instruem os alunos a crescer essa consciência ambiental. Uhum. Continuou travando, viu? Mas eu entendi, deu para entender. A falta do acesso, né? De não ter acesso à informação e, e de repente ter que construir isso sozinho, né? Eu acho que justamente é aí que a escola que se faz esse desafio da escola, né? De trazer, né, nessa forma dos conteúdos mesmo, né? Mas de conseguir trabalhar eles com os alunos, né? No sentido de mostrar, ou seja, no sentido de não deixá-los sem a informação, né? De trazer, de conseguir abordar os temas, né? Eu acho muito interessante, eu acho que assim, acho complicado falar, eu não vou falar pelas aulas dos outros, mas eu vejo vez ou outra, por exemplo, as aulas de português, né? É onde você vai abordar um texto e os professores trazem notícias, por exemplo, né? Ele traz notícias da atualidade e consegue abordar aquilo. Então você pode trazer uma informação, até na aula de português, de redação, e você traz um conteúdo que envolve as discussões do nosso dia a dia, né? No caso do meio ambiente aqui, né? E a partir disso vai desenrolando uma aula de português, né? Isso vai envolvendo todas as disciplinas, né? Então a gente consegue, né, isso que você falou, né, da discussão e perceber a falta da informação, eu acho que vai muito, isso envolve muito esse desafio da educação, né, que é de você trazer a discussão para dentro, né, para dentro da sala e desenvolver essa consciência, né. Então, inclusive, é uma ótima abordagem essa você trazer informações no sentido de notícias também, trazer uma notícia, ontem aconteceu isso, né? A gente pode ver o nosso contexto, né? As queimadas na Amazônia, por exemplo, né? Um tema, aliás, não um tema, né? Mas um acontecimento que gera uma discussão. Então a gente traz essa informação para dentro da sala e tenta trabalhar ela, né? Eu lembro que eu tentei trabalhar um pouco, né? Na verdade, eu fiz uma separação, né? Mas
aproveitei o momento, vamos dizer assim, né? Tanto das queimadas quando aconteceram, quanto em Brumadinho, né? Quando aconteceu aquele desastre, né? E da gente discutir isso em sala, né? Então, por exemplo, nas aulas de filosofia, eu tento trazer textos, né, para a gente discutir, e aí pega esse texto e traz e discute com o que está acontecendo, por exemplo, né? Então a gente tenta trazer tanto as informações, né, quanto a discussão delas, né? Que a informação entra na formação. É bem interessante esse processo, né? Então eu tento, né, tento trazer esses textos voltados para a filosofia e relacionar eles com a questão do meio ambiente. Então, acho que isso que você falou, né, da falta da informação, né, é um outro aspecto do desafio nosso, né, de conseguir trazer essa discussão para dentro da sala, né, a partir da perspectiva de que talvez os próprios estudantes perceber no estudante se ele já teve contato com aquele tema ou se ele não tem nenhuma informação ou poucas informações sobre aquele assunto. Então, isso mexe um tanto com a própria sensibilidade de sala, vou usar essa expressão, né? Sensibilidade do professor de perceber ali no aluno, né, no estudante, o que ele já, a interação que ele tem com o assunto, se ele já tem muita informação sobre aquilo, ou se ele não tem, ou se o que é que precisa fazer. E nisso a gente vai, né, na medida de cada matéria, né, a gente vai colocando essa discussão. Acho que tem esse papel que é bem importante, né? Da sensibilidade da sala, né? De ver essa discussão Você como os acha alunos que já entendem a questão. desculpa te interromper. Eu queria muito saber o que você acha dos projetos que estão relacionados ao meio ambiente. Se eles têm surtido impacto nos alunos e por quê? Tipo aqueles projetos que a gente geralmente costuma participar desde a infância, que são os projetos do Dia do Meio Ambiente, vamos fazer fantasia, vamos fazer um desfile, desde os que a gente participa no ensino médio, que são, eu acho que são os que mais têm um efeito, que são que tem relação com reciclagem, sustentabilidade, que a gente vai lá e te retira o lixo do Rio São Francisco, como tem muitos. Acho que na Copex também tem, se eu não me engano. Eita, pô, de novo. Você tá conseguindo Cleberton, ouvir? você me Tem escutou? uma travada aqui. Quer que eu repita? Escutei, agora parte da pergunta, eu perdi parte da pergunta. Mas assim, era sobre, né, a repercussão dos Os projetos projetos. escolares, não é isso? E qual o impacto eles Então, eu têm acho surtido importante nos alunos? os alunos, né? Assim, eu acho importantíssimo esses projetos, né? Eu acho que é uma coisa que fica gravada assim na memória do aluno. Eu falo até num sentido pessoal, até, né? Que eu lembro até hoje quando eu era estudante, né? E tinha os projetos da escola, né? Do Dia da Água, do meio ambiente. E eu lembro que os professores colocavam a gente para ir para a rua, bater de porta em porta e falar sobre meio ambiente, sobre a poluição da água e conscientizar a sociedade, né? Então tinha esse projeto, né? Que isso quando eu era aluno, né? Hoje tem vários outros. Mas é uma coisa que ficou na memória, né? Eu lembro até hoje que eu estava lá com o meu grupo, dividia-se a turma em grupos, e lembro até hoje a gente indo bater na porta de um sujeito que estava lavando o carro, deixando a mangueira ali, né? Jogando água para todo lado. E a gente meio desgraçado, assim, de eita, se a gente for falar com ele sobre isso, ele vai brigar com a gente, não sei o que, ele tá lá. Eu, senhor, isso aí não pode, né, de deixar a mangueira, assim, desperdiçando água. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a questão eu ando nessa coisa do conflito e do incômodo, né, eu falei um pouco antes.
né, de você trazer um incômodo para a sala de aula. Esses projetos, pelo menos esse aí de você bater de porta em porta, ele traz um incômodo no aluno. A gente sabe que traz, geralmente como é que é, né? O estudante, às vezes, ele não gosta nem de apresentar um seminário dentro da sala de aula. Se tu bota ele para ir para a rua, não é que nem que não gosta por não gostar do assunto, de repente, mas é porque às vezes a pessoa é tímida, não gosta de falar em público, ou tem vergonha de falar em público, ou qualquer coisa nesse sentido. E quando você coloca para ir para a rua ou desenvolver um projeto mais externo, isso gera o incômodo e o conflito. Quer dizer, eu estou sendo desafiado né, a fazer isso. Então, acho que essa questão envolve um pouco assim também, né? Primeiro, você vivenciar a consciência ambiental na prática, né? A prática é muito importante nesse sentido, né? E aí eu dou todos os méritos para os projetos, né? Que é uma coisa que esses projetos que trabalham a consciência ambiental fora, não um projeto da escola, mas que visa atuar, né? Fora, né? Ou fazendo campanhas de conscientização, né? Fazendo algum projeto nesse sentido. E que fica um pouco distante, assim, né? Nas minhas aulas, né, de filosofia, eu acabo sendo muito teórico, né? Eu não parto muito para a prática, né? Quer dizer, eu fico ali dentro da sala, levo um texto, a gente discute o texto e eu busco trazer esse conflito, esse incômodo, trazendo ideias que deixem o estudante com aquela pulga atrás da orelha. Aí você soma isso com os projetos, né? Que colocam o estudante para vivenciar, né, para a prática, eu acho isso formidável. Assim, eu acho que tem um impacto tanto na vida do aluno como até na sociedade, né? Porque assim, se esse projeto se ele é visto, né, pela sociedade, a sociedade também começa, né? Nem que seja num momentozinho ali daquele dia, dizer, poxa, a gente tem que se atentar para essas coisas. E para o estudante, né, como eu falei, eu acho que fica gravado na memória, principalmente se você repete isso todo ano, né? Então, todo ano tem lá o dia do meio ambiente, dia da água, né? Ou um projeto assim, mesmo que não seja nas datas, mas vamos fazer um projeto sobre esse tema. E todo ano você vai colocando esse tema, aquilo fica marcado, né? Vira uma marca, né? O aluno, né, quando ele sair da escola, ele vai lembrar daquilo, né? Da mesma maneira que eu estou lembrando aqui desse projeto que eu fiz quando eu tinha, sei lá quantos anos, eu estava no fundamental ainda. Mas que era muito interessante. Então, então eu acho que é um impacto muito positivo, né? De se fazer. E eu acho que traz sim, com certeza, uma consciência ambiental que a gente esse trabalho conjunto, de dentro da sala, discutindo teoricamente as coisas, e fazer um projeto para colocar em prática e você vivenciar um pouco daquilo, né? Então, esse conjunto, né, teoria e prática, né, ele cria essa oportunidade, ele abre a consciência para conscientização mesmo, né? Ele abre a oportunidade da conscientização por vias diversas, né? Então, quer dizer, eu não vou ficar só vendo aquilo dentro da sala de aula, nem nas notícias, nem vendo a poluição no jornal, na notícia do jornal. Eu vou viver isso aqui, eu vou olhar o que é que está acontecendo na minha cidade, por exemplo, ou fazer uma campanha, né? Enfim, existem várias formas de se pensar essa abordagem, né? E que eu acho muito válida, muito importante mesmo, assim, né? Para a conscientização do estudante. É, é muito disso também. Eu lembro dos projetos que eu fiz também. Eram parecidos com os seus, passeatas, a gente tinha que entregar panfletos, desenhos muito mal feitos que eu fazia na época, e entregava. Aí falava com as pessoas, olha que é importante. Era muito legal. E até hoje estão aqui marcados. Eu também queria muito saber como a sua área, que é humanas, contribui quando o assunto é meio ambiente. Pronto. Nessa questão, né, a gente aborda muito a questão
do impacto do ser humano, né, sobre a natureza. Então, a gente busca fazer uma reflexão sobre o nosso, assim, já puxando para a filosofia mesmo, né, sobre o nosso modo de ser, né, o nosso modo de ser ocidental, assim, né, quer dizer, o Ocidente. Eu costumo trabalhar, né, com os alunos, né, estou trabalhando os filósofos com ele, né, com eles. Então, então vou construindo assim como que a filosofia acabou criando um modo de ser, né, que a gente tá que chamo de Ocidente, né? Mas agora sim, o Ocidente não como uma questão geográfica, mas o Ocidente como um modo de pensar, que na nossa cultura, né, que é o Ocidente, a gente pensa as coisas nessa lógica do sujeito e objeto, né? Quer dizer, nós aprendemos a pensar e a sentir o mundo assim, né? Como sujeito, eu sou um sujeito, existem objetos. Quer dizer, e isso é a ciência, né? A nossa própria ciência, né? Quer dizer, quando tu vai para a faculdade, né? Você entra na universidade, a primeira coisa, e até antes, né? Até na escola mesmo, a gente pode dar esses indicativos, né? Que é você começa a aprender a fazer uma pesquisa. E aí, o que é a pesquisa, né? É você escolher um objeto de estudo, né? Então, você tem um sujeito e o objeto. Então, o que eu tento discutir com os alunos, né? Claro, isso vai pegando todo esse processo que a gente já estava conversando, né? Sobre ver o que é que tem na experiência de vida deles, né? Tentar relacionar as coisas, né? Tentando não ser técnico, ou não trazer uma linguagem muito, né, abstrata, né? Mas que consiga captar isso, né? Essa noção de que esse nosso modo de ser que pensa o mundo, né? desde da filosofia mesmo, né? Como sujeito e objeto, quando isso se aplica no meio ambiente, isso se traduz como um modo de ser em que a natureza se tornou um objeto para o homem. Então o ser humano ele se torna um sujeito que explora o objeto dele, que tem a natureza como um objeto que é meu. Então faço o que eu quiser com ele. Então isso tem muito a ver com o nosso modo de ser que foi construído na filosofia, né? Os filósofos não sabiam que ia dar nisso, né? Mas a gente tem que trabalhar esse incômodo mesmo com os alunos. Quer dizer, esse é o nosso modo de ser. Veja só, os orientais não têm esse modo de ser, né? Os indígenas não têm esse modo de ser. Então, inclusive, eu tento trabalhar dois textos, né, com os meus alunos, né? Aí eu trago muito para a minha experiência mesmo, né? Eu sei que as ciências humanas, né, em geral, cada professor vai ter uma abordagem, né? Mas que tá visando essa questão do impacto humano na natureza, né? Eu costumo trabalhar dois textos que eu acho magníficos esses textos, que é um texto do Ailton Krenak, né? Que é um dos principais intelectuais brasileiros, né? Indígena ele, e justamente isso que é fantástico, porque ele traz o ponto de vista, né, o modo indígena, né, o modo do povo dele, né, os Krenak, né, de sentir a natureza, né, de viver a natureza. E a gente vê que é completamente diferente, né? Eu vou trabalhando esse texto com os alunos, né? Inclusive estou para fazer isso de novo, né, nessas séries, né? Segundo bimestre está começando agora. E a questão é que ele aborda, né, esse pensador, né, o Ailton Krenak, ele traz, né, essa discussão de que ele traz assim, né, nós indígenas, né, para dar um exemplo aqui, né, nós indígenas, né, ele vai colocando, nós Krenak, né, nós às vezes olhamos, sentimos o vento, né, soprando nas árvores, nas folhas, né, e procuramos aprender com o vento uma música nova. A gente escuta o vento como música e tenta traduzir ela nas nossas danças e nas nossas músicas, né, nas nossas celebrações, né? Então, o indígena olha para a natureza como um espírito com o qual ele está relacionado, ele está harmonizado, né? Então, tem o espírito da floresta, né? Tem o espírito do rio, tem o espírito dos animais, né? Tem o espírito do vento, né? Então, o vento toca as folhas e são entidades, né? São forças em contato com o ser humano.
e que ele consegue, e que o ser humano consegue aprender com eles e celebrar a natureza. Então a relação do indígena é diferente, né? Ele diz que ele coloca, né, que eu olho para o rio e procuro entender o humor do rio, né? Se o rio ele está feliz, se ele está alegre, se ele está furioso, está tempestuoso. Eu procuro olhar o espírito da montanha, né? Como que a montanha está hoje. Esse é o nosso olhar, ele vai falando. Mas, aí ele contrapõe, né? Mas o cientista moderno olha para o mesmo rio e começa a calcular quantos watts de eletricidade ele consegue produzir, criando uma hidrelétrica ali. Ele olha para a mesma montanha e começa a calcular quantas toneladas de minério ele consegue extrair dali. Então, e esse é o nosso olhar, o ocidental, moderno. Ou seja, o nosso olhar é um olhar de exploração. A natureza é um objeto para nós, que a gente vai extrair recursos dela. Então, a gente olha para a natureza visando como se ela fosse um depósito de recursos. A gente se dirige a ela para extrair recursos e produzir nossas mercadorias, né, visando o lucro comercial, né, industrial, etc. Então, retornamos ao capitalismo. Né? Então, eu trabalho esse texto para que os alunos vejam a diferença, né, entre os pontos, o modo de ser mesmo com a natureza, né? Como que os indígenas se relacionam com o mundo de uma maneira completamente diferente da nossa, né? E o outro texto que eu gosto de trabalhar é de um ocidental já, né? Que é o Milan Kundera, né? Um escritor húngaro. Ele tem um texto, é um texto de literatura, né? Então são textos com uma linguagem bem leve, mas que aí a profundidade da discussão depende da turma sempre, né? Eu vou vendo o que os alunos estão entendendo daquela leitura e a gente vai aprofundando. Esse segundo texto, né, é um tópico, né, de um capítulo de um romance dele, né, chamado A Insustentável Leveza do Ser, né? Então, é um clássico assim da literatura, que ele traz nesse capítulo ele traz ele vai contando a história de Teresa, né, uma das personagens, que a cachorrinha dela, né, a Karen, está com câncer. E aí nesse momento ela tá vivendo na zona no campo, né? E ela começa a passear com a cachorrinha, né, que tá ali mortalmente doente, né? E começa a passear com ela e vai observando. E aí, nesse passeio, ela começa a ter uma série de reflexões sobre a relação do homem com a natureza. E nesse meio termo, né, o escritor, ele traz o Nietzsche, né, que é um filósofo que eu trabalho também com os alunos, né? E que o último ato de lucidez, né, Nietzsche passou 11 anos internado num sanatório, né, ele acabou, né, tendo um colapso mental, né? E abraçar um cavalo na rua, né? Ele estava saindo do hotel dele, que ele estava hospedado, né? Viu um cocheiro, né, passando e batendo no cavalo, né? A ligação do Cleuberton caiu, mas a gente vai esperar voltar aqui para dar continuidade ao nosso bate-papo. Opa, acho que caiu aqui, deu uma queda. Caiu, mas voltou rápido. Dá para continuar o raciocínio. Sei lá, para continuar de onde estava, né? Pronto, então só para assim, finalizar essa resposta, né? Também então o Nietzsche, né? O último ato de lucidez dele foi abraçar um cavalo, né? Que ele viu saindo, ele estava hospedado no hotel, né? Na Itália, ele sai e vê esse cocheiro espancando o cavalo para ele carregar, né? Para ele seguir em frente, né? E aí quando ele vê isso, né? Ele corre em direção ao cavalo, abraça ele, começa a chorar e cai no chão. Quando ele volta, né? Aliás, ele não volta, né? Esse é o último ato de lucidez dele. Ele já perde a lucidez aí. Então, nesse texto, né? Que eu trabalho com os alunos, ele traz esse exemplo, né? E ele é bem para trazer essas metáforas, né?
de dizer assim, é como se Nietzsche, como filósofo, percebeu que o nosso modo de ser é esse que agride a natureza, é esse que explora a natureza e trata o mundo como objeto. E quando ele percebeu isso, né, de uma maneira diferente, né, dos indígenas, por exemplo, mas ele percebe dentro da própria tradição ocidental, quando ele percebe isso, o que é esse cocheiro, né, batendo no cavalo, né? Ele traz o Milan Kundera traz esse símbolo, né, no texto dele. Dizendo, ó, Nietzsche abraçou o cavalo para pedir desculpas, né, pela filosofia. Porque o cavalo está sofrendo, ele está sendo espancado, porque nós dividimos o mundo em sujeito e objeto. E nós começamos a tratar a natureza como objeto e esse cavalo como objeto. Ele está apanhando agora em nome do progresso da humanidade, né, para carregar uma carga, ou servir de meio de transporte. E esse tipo de uso. Veja só, uso, né? Nós usamos a natureza, nós usamos os animais. Então, esse ato, esse último ato de lucidez, né, do Nietzsche simboliza isso, né, para esse escritor. E aí eu trago esse texto, né, que vai... Isso é um dos pontos do texto, né, mas que fala propriamente da filosofia. Mas tem uma série de reflexões ali, né, sobre a natureza, os animais, nós, ocidentais, né, que fundamos um modo de ser que agride a natureza. Então, assim, aí nesse processo eu tento trabalhar com os alunos essas questões, quer dizer, a ciência, ela é positiva também, a ciência não é só negatividade, a ciência produziu muita coisa importante, né? A gente está vendo isso no nosso dia a dia, né? Então, você tem a ciência agora mesmo trabalhando pela vacina, né, do coronavírus. Então você tem os cientistas, e os cientistas fazem como isso, né? Eles transformam o vírus justamente num objeto. Eles levam para o laboratório como objeto de estudo, analisam ele e tentam produzir uma vacina. Então esse nosso modo de ser também produziu, trouxe avanços na medicina, né? Nas diversas áreas, na engenharia, né? Na compreensão nossa da natureza, né? Que é uma compreensão diferente, né, da indígena, por exemplo, que entende como essa harmonia espiritual. Os orientais pensam um pouco assim também, e que o nosso modo é pela compreensão lógica e científica que a gente desenvolveu. Isso tem resultados positivos no sentido do desenvolvimento do conhecimento, né, do nosso modo de conhecer, mas tem esse impacto que a gente está começando, né, a compreender agora. Como nós fomos nocivos para a natureza, né? Como eu estava falando no começo, né? Que talvez a Covid do meio ambiente sejamos nós, né? O nosso modo de ser, né? Visando sempre o crescimento. E veja só, hoje não é mais nem o progresso não é nem o progresso da humanidade, é simplesmente o cálculo, o algoritmo, né? Gerando lucro. Enquanto o algoritmo gera lucro, a gente injeta dinheiro nas fábricas, injeta dinheiro no agronegócio, né? Coloca tóxico nos solos, tóxico no ar e vai poluindo o mundo, né? Vai destruindo a natureza em função de um certo modo de ser, que é esse que dividiu o mundo em sujeito e objeto. Então, procuro trazer esse conteúdo da filosofia para essa conscientização do meio ambiente, para dizer assim, que a filosofia é importante, ela é questionadora, e justamente, mas ela não é santa. A gente tem, isso virou um problema, e justamente a filosofia agora está lançando olhos para isso, para repensar o nosso modo de ser também, né? O que a gente traz de bom dele e como a gente pode, né, de repente, combater esses aspectos mais nocivos desse nosso modo de ser. Daí voltamos para a consciência ambiental. Então, aí eu repito, eu vou trabalhando isso em sala de aula, né, no sentido de, na medida do estudante, né, ele vai ler o texto, vai trazer as questões dele, e a partir disso a gente vai tentando discutir, né, tendo em vista esses objetivos, né, de entender como que a filosofia operou,
como que ela volta a se questionar agora e como e trazer isso para essa questão da consciência ambiental, né? Ver como a gente pode usar a mesma razão que a filosofia começou, a gente pode usar a razão agora também para questionar as coisas do jeito que elas estão, né? Porque parece que a razão entrou em crise, né? A gente está numa crise da razão, né? A gente está vivendo a era dos negacionismos, né? Então olha o negacionismo científico aí, né? A gente não pode ver a ciência tem muita coisa a oferecer. A gente tem que extrair isso que é positivo e combater, né, tanto o negacionismo, visar essa consciência mesmo, né? Entender que a filosofia, enquanto aquela que utiliza a razão para pensar o mundo, né, ela é importante, né, nesse aspecto de questionar também esses impactos que a própria razão humana, né, ao entrar em crise e se tornar técnica, né, a nossa razão hoje ela é muito técnica, né, como eu falei, ela é voltada para o algoritmo hoje, né, a gente está vendo um mundo muito atravessado pela virtualidade, e a virtualidade ela não tem corpo, ela é só cálculo e algoritmo. Então a gente dentro desse meio, a gente tem ver como que a filosofia pode contribuir para questionar esse caráter técnico, puramente técnico, né, e calculista, que não calcula para o ser humano também, ele calcula só para o lucro econômico, né, para lembrar o velho Marx aí, né, da luta de classes, né, e como que existem elites que se beneficiam, empresários que se beneficiam, enquanto que a população, além de não se beneficiar, está lançada nesse mundo que está explorando a natureza dessa maneira, né? Acho que eu me alonguei um pouco, mas é um pouco disso, né? Que a gente tenta trabalhar sempre na medida da leitura do estudante, como que ele lê o texto e como que as questões que vão aparecendo na sala. E o resultado tem sido positivo, né? Geralmente a turma compreende bem esses impactos vindos do nosso modo de ser, do nosso modo de tratar a natureza, né? Então acho que é por aí, né? Acho que as ciências humanas têm esse papel de questionar a ação humana, né? Como que nós nos relacionamos mesmo com a natureza. Cleberton, nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, mas eu gostei muito da sua fala. Você respondeu até as perguntas que eu não fiz. As perguntas que eu queria fazer, você já respondeu todas. Queria muito agradecer sua presença hoje. Você contribuiu muito com o nosso projeto. Espero muito que volte com a nova contribuição para a gente. E é isso. Muito obrigada. Ana, eu que agradeço, eu agradeço, reitero de novo os agradecimentos aí, né, de poder participar, né, de fazer parte um pouco de participar do projeto, né, com essa entrevista, né, com essa nossa conversa, né. Agradeço o convite demais, né, parabenizo demais também a própria iniciativa de vocês com esse projeto, né, e novamente são temas urgentes, né, meio ambiente e educação é um tema que é sempre importante discutir, né, então agradeço demais aí o convite, nessa oportunidade de poder conversar e falar um pouco, né, desses assuntos. É isso, obrigado. Obrigada a você e tchau, até o próximo programa, quarta-feira, 7 horas, estaremos lançando uma nova etapa do programa em Educação e Meio Ambiente. Até lá.